Bom dia. Eu creio que está visível aí, né? Nós vamos conversar aqui sobre algumas trechos das mensagens de papai, né? Por que essa aula ficou assim? Minha mãe havia me pedido para fazer a aula para ela e eu propus nós fazermos 2 vídeos, como fica aí um com o livro, né, com as mensagens, um ficaria assim, eu conversando e ela interagindo através de outro vídeo, então nós gravaríamos e apresentaríamos. Mas ela me pediu para fazer. Então, eu, respeitando assim a aula que ela preparou, que ela pediu para eu fazer a aula dela, que ela já tinha dado todas as indicações, mas eu acho que a pessoa tem que respeitar a aula do outro e ela tem assim uma forma de preparar e de exprimir, né, o pensamento, o sentimento dela. Eu acho que não ficaria enquadrado eu fazendo, não. Então, eu já tentei uma vez fazer um estudo do livro A Saudade é o Método do Amor, numa pregação da escola sobre papai, mas eu não tive tempo. Dessa vez, então, desse jeito aqui, né, usando, né, essa forma, esse formato, eu acho que vai ficar melhor. Vamos tentar, né? Todas as frases em que no texto é falado o nome Jesus ou Cristo, eu tentei adaptar para o nosso estudo. Então, a primeira vez que ele menciona na primeira mensagem é usando a expressão de Paulo quando escreveu aos Hebreus. Jesus Cristo, assim aparece no texto da mensagem, é o vencedor de ontem, de hoje e para sempre. No texto bíblico, nós encontramos, em geral, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então vamos cotejar essas duas possibilidades. Ele é o vencedor de ontem, de hoje e sempre, e ele é o mesmo. Considerando vencedor e o mesmo, nós temos que entender que trata-se de equivalência das categorias de Jesus Cristo. Ele é vencedor e ele não muda, né? Santa Teresa disse: Deus não se muda, né? Paulo disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ele diz: eu venci o mundo. Então ele é o vencedor, ele é vencedor. Ele não foi um vencedor ou perdeu em outra situação. Não, ele é vencedor. Ele é sempre o mesmo. Então, algumas pessoas já me questionaram, né? Na primeira mensagem, então, ele faz um agradecimento à mamãe, dirigindo-se, né, Hilda, você tem agido nas tarefas de nossa escola e a sua sede de maior extensão de temas evangélicos é igualmente minha. Muito interessante quando se associa a
força com que se busca uma coisa, a sede. Sede. Porque a sede é física, né? O cérebro sente que tem sódio demais, então ele informa o hipotálamo e a pessoa sente a sede, né? Esse centro regulador hídrico, né, sente que falta água, então a pessoa tem que beber água, né? E ele diz que essa sede de maior extensão de temas evangélicos é igualmente dele, né? Em 1985, se não me engano, iniciaram-se os estudos, a aula de quarta-feira. A mãe pediu, o Rubinho autorizou, iniciou-se a aula de quarta-feira de estudo do Novo Testamento. O Novo Testamento inclui não só as partes que são cotejadas, estudadas no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também uma parte mais ampla. Então, todo o Novo Testamento, inclusive o Apocalipse. Então, é esse trabalho que ela vem fazendo, minha mãe vem fazendo desde 1985. Isso é muito interessante, porque em 1985 a escola completou 50 anos, né? Desde que a escola tinha 50 anos, né, que minha mãe vem estudando o Novo Testamento. Esse ano a escola completa 85 anos, então ela está estudando há 35 anos o Novo Testamento. Isso é uma coisa muito bacana. Felicito-me vendo todos os amigos a partir do nosso Rubens, consagrados à revivescência da Boa Nova em nossa instituição. E particularmente rejubilo-me com as suas atividades conjugadas às de nosso Celcinho, para que as lições de Jesus e do cristianismo apostólico sejam reavivadas em nossa escola de paz e amor. Tem alguns aspectos que nós precisamos depois pensar sobre revivescência e reavivamento das lições de Jesus e do cristianismo apostólico, né? Porque existem as lições de Jesus e existem as lições do cristianismo apostólico, porque eles estavam ali em Atos dos Apóstolos, ou como nós costumamos assim ver de uma forma mais estendida no Paulo e Estevão, eles estavam ali experimentando como é ser cristão. Então isso aí, nós tentar reproduzir a experiência é muito interessante. Eu vou pensar depois, outra vez, porque existe o governo de Dom Pedro II, através de um acordo com o governo francês, permitiu a instalação lá no Vale do Saí, lá em Santa Catarina, a instalação de uma república, que seria uma experiência do socialismo utópico francês. E foram os espíritas e homeopatas franceses que vieram, comandados por Benoît Mir, né, que aqui foi chamado de Bento Muri, né, um médico humanista, né, espírita, homeopata. Ele consagrou-se ao tratamento de pessoas, de escravos, o espiritismo no Brasil começou assim, começou associado à ideia do socialismo cristão utópico e da homeopatia. Então, essas coisas me vêm à mente. Continuando a primeira mensagem,
continua depois falando sobre as teorizações estéreis. As teorizações estéreis, elas invadem o ambiente espírita. Quantas pessoas se preocupam e ficam ali ruminando questões absolutamente inúteis para a nossa espiritualidade. Se fulano foi fulano, se não foi fulano, se fulano reencarnou, se a reencarnação dele está em São Paulo, se está em Belo Horizonte, se está em Amapá. Umas coisas inúteis e perde um tempo brigando. E agora resolveu também brigar sobre pessoas que já desencarnaram. Pessoas lá da França, que fulano mudou, adulterou e fez isso e fez aquilo, e fica uma briga danada. Aí uns ficam a favor, outros ficam contra. Né? São teorizações estéreis. É o que meu pai diz aqui. Quanto mais se desdobra o tempo, mais intensamente reconheço o imperativo dos ensinamentos de Jesus. Não só na nossa querida escola, mas em todos os lugares atingidos pelo clarão imortal dos nossos princípios renovadores. Ensino puro. Teorização estéril é uma perda de tempo. Ninguém vai perguntar a nenhum de nós, quando desencarnar, qual a sua opinião sobre tal fulano, tal pessoa. Ele era a reencarnação dessa ou não era? Ninguém vai se interessar nisso. Se Chico era Kardec, se não era Kardec, que provou, que fulano fez um livro para provar que era. Com a finalidade provou que era Kardec. Não provou, um acreditou, não acreditou. Tem a menor significação isso. A menor significação. E depois estão aqui as questões sociais, ele falando ainda na primeira mensagem sobre a nossa relação com os pobres, aqueles a quem nós chamamos pobres, né? E que está aí muito ligado à nossa pesquisa sobre o início do Espiritismo no Brasil, sobre esse projeto de Dom Pedro II de trazer essa colônia francesa para o Brasil. Quando me refiro aos menos ricos, é porque não compreendo possa existir pobreza ou penúria diante do Cristo de Deus. Os chamados pobres serão realmente pobres ou somos nós, os mais ricos de conhecimento, que lhes sonegamos a herança de socorro e amor que lhes compete no inventário de bens que Jesus nos levou? É o quê? Existe a questão social grave do nosso mundo. Hoje, com a economia parada, a questão da miséria, da fome, está cada vez mais invadindo todos os rincões. Os chamados países desenvolvidos estão, muitos deles, experimentando situações de pobreza e fome. O número de pessoas pobres nos Estados Unidos é altíssimo. E essas pessoas são simplesmente pobres, como Jesus disse, os pobres sempre os tereis. Ou há uma negativa das pessoas esclarecidas há uma negativa para sonegar a herança do amor que Jesus nos legou. Jesus legou a herança do amor. Então nós estamos sonegando essa herança. E Paulo aos Romanos, né, a igreja de Roma sofria muito, né? As pessoas viviam em cubículos, eles moravam em lugares
normais, não, eles viviam amontoados em cortiços horrorosos. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Então, se alguém ficar triste porque não tem que comer, no nosso mundo, significa que os cristãos não estão cumprindo o que Cristo nos ensinou. E mais sério ainda, nós, por causa da comida, nós estamos fazendo perecer aqueles a favor de quem Cristo morreu. Nós estamos permitindo que pessoas morram em situações de miséria por falta de deixar vivenciar dentro de nós o amor que Cristo viveu, ensinou e depois foi ao último sacrifício por causa dessas pessoas. Né? Quantas pessoas miseráveis, né, em situação de rua, em situação de abandono, de falta de cuidados. Né? Agora, na cidade, né, quantas pessoas sem atendimento médico, né, tudo aí contingenciado por causa do Covid-19. Então, é muito sério isso. Depois ele fala ainda, aqui ainda está na primeira mensagem, com esses enunciados, desejo a você e aos nossos filhos, dedicados à obra do Senhor, o êxito desejado nessa recomposição de valores dentro de nossa casa, que pertence à escola de Jesus Cristo, com Jesus Cristo na cátedra dos nossos corações. Então, em nossos corações deve existir a vontade de Jesus como um professor. Nós precisamos reconhecer que ele precisa estar dentro de nós como um professor. Eu tirei da frente. Com esse enunciado, deseja você, aos nossos filhos dedicados ao Senhor, o êxito desejável nessa recomposição de valores. Nós precisamos recompor os valores. Né? Os valores, eles nem sempre se recompõem, nem sempre estão compostos regularmente. Nós precisamos renovar nossa vida, nossos conceitos, principalmente dentro de uma casa do Evangelho. Eu tenho pensado muito nisso, né? Como nós podemos vivenciar melhor o Evangelho. Eu estou aproveitando esse período para refletir bastante, embora eu esteja trabalhando, né? Eu atendo praticamente todos os dias. Sábado tenho visitas para fazer. Domingo tenho também um suporte para dar. Então eu atendo trabalho todos os dias. Não tenho nenhum dia de folga. E tenho pensado muito como nós vamos recompor nossos valores dentro da escola de Jesus Cristo. Vou mudando aqui de lugar isso aqui para não ficar na frente do... A inteligência na Terra de hoje sabe muito. O intelecto desenvolveu-se de uma forma poderosíssima, né? No entanto, realiza muito pouco no campo do sentimento. Promover o retorno à simplicidade é um empreendimento quase que exclusivo para gigantes. Então, são as pessoas sábias, são as pessoas que se agigantam diante de Deus, que conseguem tornar as coisas simples. Eu fiquei muito feliz de ter ajudado
na composição aqui desse livrinho sobre Kardec, e quando o papai colocou as orientações bibliográficas para escrever sobre o homem simples, simplicidade e humildade, 53. E aí foi quando eu comecei comentando sobre a introdução do Livro dos Espíritos, que é uma síntese de todo o Espiritismo. Eu recomendo a qualquer um. Aliás, teve um ano na Sala Clóvis Tavares, que todos aqui são testemunhos, nós fizemos um ano só do estudo da introdução ao Livro dos Espíritos. É interessantíssima a introdução. Em menos de 50 páginas, pode-se compreender a essência da doutrina espírita. Encontre-se os fundamentos científicos, que são o alicerce de toda a estrutura doutrinária. O terceiro item da introdução, a doutrina e seus contraditores, resume de modo didático a eclosão dos fenômenos das mesas girantes. O quarto item, manifestações inteligentes, explica como se obteve o intercâmbio inteligível entre as duas dimensões da realidade. Quem lê a introdução pode compreender de modo fácil a evolução do pensamento kardeciano no decorrer do processo da codificação e entender a psicografia e fazer um paralelo entre a concepção científica do século XIX e o espiritismo. Nesse contexto, Kardec é simples, pois sua visão unificada dos fenômenos resulta em explicações coerentes e racionais. A simplicidade pressupõe também a possibilidade de ser compreendido pela racionalidade mediana da humanidade. Ao afirmar que Kardec era simples, de modo algum pode-se dizer que fosse simplista, porque o simplismo é como se fosse assim uma coisa piegas, uma coisa sem valor, né? Pois o simplismo é sempre uma forma enganosa e capciosa do entendimento e da transmissão dos conceitos. Ser simplista é negar os múltiplos aspectos da realidade e mostrar muitas vezes maldosamente apenas a forma pela qual a realidade nos parece mais adequada. Um sábio é simples porque entende a complexidade das coisas de modo unitário. Kardec era um sábio. Era simples, pois captava a verdade nas suas variadas facetas e nos retransmitia com uma capacidade ímpar de traduzir na linguagem humana o inefável. É isso. É isso que... Aí depois o papai continua assim, estamos certos, porém, de que somos pigmeus à frente de tanta grandeza, mas somos pigmeus de Cristo, de Jesus, somando iniciativas que Ele, o Divino Mestre, abençoa para a nossa felicidade. Agora estamos na segunda mensagem. Vou mudar aqui também. Tudo se modifica, falando sobre Ele, né? Se modifica para melhor quando nos voltamos para Jesus, né? E isso, voltar-se para, é o sentido da vida. Se a nossa vida tem um sentido, se ela tem uma finalidade, se ela tem um sentido, nós temos que saber qual é o sentido da nossa vida, né? Se o sentido são as nossas condições e necessidades humanas, nós temos assim um apêndice do Evangelho que funciona, né, como um pedacinho da nossa vida, mas a nossa vida toda é voltada para alguma outra coisa. Então, Jesus ocupa um lugar marginal na nossa vida, né, à margem, né, não é no centro dos nossos interesses, né? Então, tudo se modifica para melhor quando nos voltamos para Jesus. E embora as imperfeições de ontem ainda estejam ainda em mim,
né? Isso aí é muito importante, porque ninguém se livra das imperfeições de ontem. Nós só nos libertamos das imperfeições do ontem numa outra reencarnação. A evolução espiritual, no período da erraticidade, da onde meu pai está escrevendo, ela não permite a reestruturação psíquica integral. Só a reencarnação que permite. É o lavatório das palingenesias, como dizia Paulo de Tarso. Embora as imperfeições de ontem ainda estejam em mim e que hoje são as mesmas, reconheço-me algo modificado para trabalhar mais na seara do bem com os nossos maiores. É porque a reencarnação oferece essa oportunidade. Ele está dizendo que a última existência deu a ele condições de dar um salto, espiritualmente um salto espiritual, né? Terceira mensagem. Penso que a coerência deve presidir nossas instituições doutrinárias. E então disporíamos dos recursos positivos para conjurar os perigos que pesam sobre os destinos humanos. Nós estamos vivendo agora uma fase de perigos pesando sobre os destinos humanos. E só a coerência presidindo nossas instituições que nós nos precavemos. Né? Porque senão os espíritos começam a apoiar fulano, apoiar Beltrano, apoiar um político aqui, um político ali. Isso é um desastre. É um desastre. Refiro-me a isso unicamente para preservar em vocês, dizendo a minha mãe em relação a nós e as pessoas da escola, né? E em nossos companheiros da escola, a certeza de que sem Cristo, sem Jesus, toda a pompa dos domínios humanos da atualidade se destina ao pó. É o que nós estamos vendo. Agora, então, com essa doença. Bolsa de valores, petróleo, centenas e centenas de navios petroleiros enormes no Atlântico e no Pacífico, parados. Eles não têm porto. Esses petroleiros não têm porto onde deixar ninguém que é petróleo. O petróleo está com preço negativo. Por que está preço negativo? Porque está mais caro reter o petróleo nos petroleiros do que deixar no porto. Se pudesse deixar de graça para não pagar o custo real dos petroleiros, ele está negativo. Mas ninguém quer. Nem preço negativado as pessoas querem. Não tem onde estocar. Não está se usando. Não se usa petróleo mais. Acabou. O mundo está parado. Não existe avião voando. Não existe carro rodando. Tudo parado. Então, o ouro negro perdeu o valor. Sem Cristo, toda a pompa dos domínios humanos da atualidade se destinam ao pó. E vamos botar assim aqui nessa posição. Aqui está na quarta mensagem. Ele começa um pouco a falar dele, né, sobre a saudade que ele sentiu. Demorei-me a compreender semelhante imperativo. Tamanho foi o impacto sofrido em sua companhia, quando os médicos amigos me consideraram habilitado a receber a injeção última que me impôs a parada cardíaca, de que não esqueceremos. Foi o atendimento que ele teve na Santa Casa. Né? Senti-me retomando uma vida que me fora familiar em outro tempo, mas que o presente me dominava o suficiente para não pensar voluntariamente no que havia sido e me concitava a passar ao mundo novo que a existência me criara em torno do coração. Então ele queria ficar onde estava o coração dele. Onde o homem
Tchau o seu tesouro, aí está o seu coração. O tesouro dele ainda era a família. A minha série de conflitos era muito grande, no entanto, em casa já nos habituáramos ao culto da oração e expedi a Jesus minhas solicitações para que as minhas faculdades se asserenassem. Isso é muito interessante, gente, porque por mais que nós tenhamos e venhamos a ter trabalho assim, assistencial, espiritual, estudo, a hora da nossa desencarnação é muito particular. Ninguém sabe como vai passar pela crise, pela transição das dimensões. Nós vivemos muito aprisionados às sensações carnais. Nós temos dor, nós temos sede, nós temos fome, nós temos cansaço, fadiga física, adoecemos, nos preocupamos com a proteção diante dos riscos aí, né? Temos uma série de sistemas adaptativos às situações do dia a dia. Os nossos sistemas adaptativos são bem animalescos, muito animais, muito parecidos com os animais. Eles são todos instintivos. Para que nós consigamos revalidar isso num outro sistema de funcionamento em que nós estejamos menos identificados com as necessidades do corpo e físicas, nossa, isso leva várias encarnações. Não estou desestimulando, eu estou apenas entendendo a realidade, que uma pessoa com muita espiritualidade, como meu pai, está relatando os problemas da dificuldade da readaptação ao plano espiritual. Isso aqui foi no Dia dos Pais, né? Foi no Dia dos Pais. Vamos dizer aqui, vou dizer se foi 85 ou 86. Vamos ver aqui. Não. Não, já foi em 89. Em 12 de agosto de 89, no Dia dos Pais. Em 89. Então, ele estava se relatando a fatos de 5 anos antes da desencarnação dele. Então, hoje, na comemoração do Dia dos Pais, rememoro minhas lutas e confirmo perante mim mesmo que a minha confiança em Jesus não havia sido vã. Porque ele teve que recorrer a Jesus para poder não perder a serenidade. E aí ele fala sobre o teatro na escola, né? Agradeço seu esforço, doando interpretações mais simples para a nossa comunidade infantil, ajudada por nosso Luizinho. Em verdade, sem qualquer espírito crítico, creio seja nossa obrigação podar as frondes das árvores, né? Podar as árvores da educação que nos foram confiadas, a fim de que as lições de Jesus nos falem mais de perto aos sentimentos. Quer dizer, transformar tudo numa maneira fácil das crianças entenderem. Isso é muito importante. Na quinta mensagem, ele já falou de um esquema, né? Um esquema longo e sistemático para prosseguimento de nossos estudos da doutrina espírita cristã. Né? Então, nós precisamos sistematizar nosso estudo. Eu, assim, nessa função que me coube de dirigir doutrinariamente a escola, esse ano nós estamos vivendo essa situação atípica, né?
mas eu quero me reunir com os professores de todas as classes para nós repensarmos o estudo sistemático da doutrina, inclusive para todas as nossas, todos os que estão ali aprendendo conosco, até aqueles que nós chamamos de assistidos, que não são nós que somos assistidos. Essas pessoas que vão lá para ser ajudadas, para receber comida, para receber sacolão, eles precisam de conhecimento, de orientação sobre a vida espiritual também. Senão nós vamos perder esse público. Nós vamos perder esse público. Eles vão para outra religião, vão lá aproveitar aquilo que a gente chama de caridade, que é uma caridadezinha, e vão partir para outra religião, que está falando mais a linguagem deles. Nós temos que tornar a nossa linguagem acessível a eles. Explicar a reencarnação acessível a eles. Explicar a lei de causa e efeito acessível a eles. Explicar as responsabilidades que nós temos com o nosso corpo, com a nossa sociedade, acessível a eles. E de uma forma que eles não olhem para nós e falem assim, você é um hipócrita. Porque muitos podem falar. Os que são mais perceptivos podem dizer assim, você é um hipócrita. Você sai daqui para a churrascaria. Então a gente tem que falar de um jeito que nós tenhamos não só racionalidade, mas que aquilo não tenha o odor fétido da hipocrisia. Porque muitas coisas cheiram mal. Muitas formas assim pobres de comunicação cheiram mal, porque elas podem vir cheias de pompas, como meu pai disse. A pompa pode vir de uma forma muito gritante até, mas não convence. Alguém disse, por que João Batista conseguiu reformar intimamente tantas pessoas? Porque a vida dele era o que ele falava. Todos os grandes reformadores, os grandes religiosos, as pessoas que tornaram a sua vida, não uma vida, uma história, mas uma legenda transformadora. A vida de meu pai foi uma legenda transformadora. Ele era um ídolo para muita gente. Ele se tornou assim um missionário. É o que alguns filósofos chamam de arquétipo. Ele se transforma em arquétipo. Chico Xavier foi também. Vários outros grandes reveladores, né, se tornaram arquétipos. Né? Então, não só prosseguimento dos estudos da nossa doutrina espírita cristã, mas também de outros ramos da árvore bendita que Jesus plantou na terra. Então, existem outros ramos da árvore. Um amigo meu publicou outro dia um trabalho dizendo assim, o Espiritismo explica todas as coisas? O Espiritismo resolve tudo? Não. O Espiritismo, ele não quer responder todas as coisas, ser a síntese de todo o conhecimento humano, de jeito nenhum. Ele é uma aproximação para o nosso entendimento da verdade. Compreendemos a lei de causa e efeito, a compreensão de que o universo é único, de que o Deus é único, que as nossas existências são múltiplas, e elas têm assim um encadeamento lógico entre elas, e que nós estamos desenvolvendo a nossa personalidade. É muito importante. Mas Jesus plantou
Nessa árvore que Jesus plantou, tem outros ramos também. E, inclusive, científicos, filosóficos, religiosos. Na própria época em que Kardec viveu, foi uma época muito profícua. A psicologia se desenvolveu nessa época. Os conceitos de economia solidária desenvolveram-se nessa época, mostrando que o estilo de vida da economia egoísta não serve para nada. E agora estamos provando que não serve. Os idealizadores desse estado mínimo, né, tudo fica por conta dos investidores. Dos investidores, eles não salvam vidas. Quem tem que salvar a vida é o Estado. O Estado precisa ser forte para comandar, coordenar e, nos períodos de crise, atuar, dirimindo as dúvidas e restaurando o equilíbrio. É isso que nós precisamos. Então, todos esses ramos da árvore bendita foram plantados por Jesus. A evolução, o evolucionismo, Charles Darwin viajando pelo mundo, né? Ele descobriu coisas tristes. Ele, quando foi aos Estados Unidos e viu como os negros eram tratados nos Estados Unidos, sendo humilhados, sendo torturados de forma bárbara, sem importância nenhuma, sem nenhuma justificativa. Ele escreveu: nós europeus, nós ingleses, ele era inglês, somos responsáveis por isso. Ele se sentiu tão responsável por isso quanto Albert Schweitzer, já algumas décadas mais tarde, se sentiu responsável pela fome na África francesa, Lambaréné. No Congo, né? No Congo francês. Porque Jesus plantou isso para a regeneração da vida planetária. Então é a vida planetária que vai se regenerar. As mensagens do meu pai são muito doutrinárias. Ele plantou essas árvores com a finalidade da regeneração da vida planetária. Então toda a vida tem que se regenerar. Essa parada de produção, né, se não nos der um ensinamento, né, que precisamos remodelar a nossa economia, não vai ter valido nada. Então teremos que esperar uma segunda onda pior do que essa, uma praga pior do que essa. Porque no Egito foi assim, as pragas foram sendo sucessivas e cada vez piores, até a praga que matou, né, que foi a última praga. Matou os primogênitos, né, de cada casa. Falemos, pois, de nosso trabalho humilde em nossa escola Jesus Cristo, já que trabalho foi a legenda que o Evangelho de Jesus nos induziu a estudar. Trabalho. É muito bonito nós falarmos, nós estudarmos, lermos, adquirirmos conhecimento, mas, infelizmente, isso aí são elementos que entram dentro da usina. Mas a usina, quando as matérias-primas vão entrando na usina, elas têm que passar pelas moendas para se transformar em outro produto. Se nós formos essas usinas, o trabalho é moer, é transformar bioquimicamente, biologicamente, todas essas matérias-primas que estão entrando, para que eles saiam da matéria-prima do conhecimento, do entendimento, da luz que entra em nossos corações. Isso tem que virar trabalho.
para transformar a nós e ao próximo. E já na sexta mensagem, falando um pouco sobre política, ele diz assim: compreendo a política de ordem superior, que realiza o essencial para o bem de nossos contemporâneos. Né? Tudo é política, gente, tudo é política. Quando nós queremos assim resolver um problema das pessoas que estão na rua, isso é política. É a política pública, política para o povo. Então nós precisamos entrar na política. Só não pode ser com interesse próprio, tem que ser com interesse coletivo. De ordem superior, que realiza o essencial para o bem de nossos contemporâneos. Mas se possuímos milhares de inteligências engajadas na aventura da vida pública, aí é um pedido que ele fez até a nós, filhos. Se já existem muitas inteligências engajadas nas aventuras da vida pública, por que não entregar essa ou aquela cota de nossas forças na expansão do Evangelho de Jesus, se efetivamente ainda somos tão poucos? Né? Se existe já tanta gente engajada nas lutas políticas, vamos tentar usar as nossas possibilidades para plantar e implantar o reino de Deus na Terra. É isso que ele pede de um modo muito simples. Né? A ideia é essa. Né? Eu vou sair do... eu quero assim, dar uma pequena explicação para vocês, que não está sendo ao vivo. Então, como a ideia seria uma aula, eu precisaria assim, que algumas questões fossem apresentadas de modo escrito, e aí eu tento, dentro de outra oportunidade, ou mandando um vídeo depois, tentando responder as perguntas que forem feitas aqui. Né? Eu queria oferecer também o meu e-mail pessoal. Eu estou sem caneta aqui para escrever. Mas é o meu nome, Flávio Tave, T-A-V. Flávio Tave, T-A-V, @gmail.com. É Flávio Tavares, só que Tavares só as 3 primeiras letras, tudo junto. Flávio Otávio, T-A-V, @gmail.com. As pessoas que quiserem, que têm necessidade de enviar nomes de pessoas para oração, porque amanhã, segunda à noite, é o dia da nossa reunião, que não está sendo mais reunião mediúnica, está sendo uma reunião assim, de vibração e irradiação. Então, nós estamos irradiando através das nossas orações e a imposição de mãos, estamos irradiando à distância para as pessoas que estão doentes, seja com qualquer patologia física, mental, espiritual, e as pessoas desencarnadas. Entre os desencarnados, eu peço que, se for possível, se a causa da desencarnação for suicídio, é a única causa que Allan Kardec separa das outras, no livro Céu e Inferno, que é dos suicidas. Então, eu queria assim, 3 grupos. Os enfermos, então a pessoa coloca o nome com o endereço. Os desencarnados, os suicidas. Então, pode enviar que nós estaremos assim na segunda noite em oração, em vibração sincera, reunindo, que nós nos reunimos
nesses equipamentos que a tecnologia nos oferece, de conversa, sim, então nós fazemos essa oração para esses espíritos. É a forma que nós estamos podendo trabalhar. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a todos a paciência de escutar. Deus abençoe a todos.